Olá, bom dia, boa tarde. Esse aqui é mais um daqueles vídeos que a gente faz mostrando o Google Earth. Essa imagem eu estou fazendo esse vídeo em 2025, em fevereiro de 2025. Essa imagem é do Google Earth também de 2025. E que a gente vai mostrar algumas fotos muito interessantes. Essas fotos foram recuperadas pelo Bruno Aguiar, pelo Teta Amorim. São do Serviço Geológico Brasileiro e são de 1958, fotos aéreas e fotos com uma definição muito boa, que a gente consegue ver muitos detalhes. Então a gente vai comparar como era a Fortaleza de 1958, ou pelo menos essas regiões de Fortaleza. A gente tem o aeroporto, tem hoje o campus do PC, né, o que era antigo, a pista de pouso do PC e tal. Tem o centro histórico da cidade. Então a gente vai comparar essas imagens com as imagens do Google Earth de 2025. Então primeiro eu vou comparar aqui essa primeira foto, é uma foto muito legal, aqui de 1958, do Serviço Geológico Brasileiro. São fotos aéreas e estão com uma resolução muito boa. E eu usei aqui para a gente se basear o forte, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ó, a gente vê, deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai ver que a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção está praticamente em cima, ó, do 1958 e agora 2025, para colocar no Google Earth, né? A gente vê também, por exemplo, aqui o lago, a Lagoa do Garrote, né, no parque, na Cidade das Crianças, aqui no Parque da Liberdade, né? A gente vê também o trecho do Riacho Pajeú e a gente consegue, com esses marcos, vou chamar de marcos anatômicos, né, porque eu sou médico, o próprio Colégio Militar também, com esses marcos anatômicos a gente consegue sobrepor essas imagens e ter imagens bem legais. Então a primeira coisa que chama a atenção para mim aqui é a igreja, né? A catedral, ela estava em construção ainda, ela tinha sido demolida, a antiga igreja de São José tinha sido demolida em 1938, e de 1939 a 1979 a catedral ela foi erguida no mesmo lugar. Então você vê que a igreja aqui ainda estava em construção, não tinha as torres ainda da igreja, né? E a gente vê aqui o forte e o trecho do Riacho Pajeú. Essa parte aqui é o Palácio do Bispo, e a gente tem aqui, próximo ao Palácio do Bispo, o Riacho Pajeú, aqui com esse bosque, que ainda hoje está presente. Ó, se a gente tira aqui, a V2025, o bosque ainda presente, aí com essas árvores e tal. Aqui a região do hoje Mercado Central, né? Havia essas casas. E aqui a Avenida Alberto Nepomuceno. Do lado do forte a gente tem também a região do passeio público, né? Havia ainda aqui essa região do campo, do segundo piso, né, do passeio público. Hoje em dia é um quartel, a gente consegue ver que foi ocupado pelo Exército Brasileiro, né? Aqui era só um areal que havia, e aqui a região do terceiro plano. Nessa região aqui havia o gasômetro, que nessa imagem já tinha sido desativado, e nessa região aqui passará no futuro a Avenida Leste-Oeste. Uma outra coisa que chama a atenção, pelo menos para mim, que gosto muito dessa parte, é a região dos antigos portos de Fortaleza. A gente tem aqui, ó, o viaduto Moreira da Rocha, né, que é conhecido popularmente como Ponte Metálica, e o Paredão Rockshall. O Paredão Rockshall aqui não havia ainda sido aumentado, ele foi aumentado depois, a posteriori, com a construção da INACE, da Indústria Naval do Ceará aqui. E a gente vê aqui nessa região, ó, o Riacho Pajeú, ele vinha aqui e fazia essa curva para oeste, no sentido oeste, na frente do forte, ou da fronte ao forte, depois fazia uma curva novamente para norte, e a sua foz mais ou menos nessa região aqui, ó, a foz do Riacho Pajeú, que a gente consegue ver, né? E aqui a gente consegue ver as mudanças que houve no litoral. O Paredão Rockshall foi aumentado, você vê que o Paredão Rockshall ele vinha até mais ou menos aqui, e ele foi aumentado posteriormente, né, com esse outro quebra-mar, justamente para proteger essa região aqui, tanto do Marina Park quanto da INACE, a Indústria Naval do Ceará. E a gente vê aqui a região da Praia Formosa, né, e essa região aqui também que toda foi aterrada, toda foi modificada com a construção desse grande hotel, Marina Park Hotel, e da INACE, da Indústria Naval do Ceará. Você vê que houve essa modificação desse litoral aqui em Fortaleza. A gente vê aqui, ó, o prédio da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, continuou mais ou menos no mesmo lugar, né? Não mudou. Você tira aqui, ó, 2025 e aqui atualmente, né? E aqui a gente consegue ver também a região da Torre Boris, ó. A Torre Boris está aqui em 2025, né? E a Torre Boris aqui nessa região, ó, tem até uma sombra, então a gente nota que essa foto ela foi feita pela manhã, né? Porque o sol estava nessa região aqui fazendo a sombra para cá, né? Então o sol, o leste está para cá, né? Para nossa direita, norte para cima, sul e oeste para nossa esquerda. Essa foto foi feita muito provavelmente pela manhã. E aqui havia esse casario, onde hoje é o Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura, aqui, a antiga alfândega aqui, que hoje é a Caixa Cultural,
E aqui em cima a gente vê a Praça Cristo Redentor e essa região também que havia hortas aqui, havia um trecho de Maceiós que passam por aqui e a casa do Mister Hall que ficava nessa esquina aqui, que tinha inclusive um observatório para ver os navios, tal qual a Torre Boris que a gente vê aqui. Então a Praça do Cristo Redentor, com o monumento do Cristo Redentor, você vê a sombra para cá, né? Então essa foto foi feita umas 11 horas da manhã, mais ou menos, né? Foi feita pela manhã, com certeza, né? Não foi feita à tarde. Se tivesse sido feita à tarde, a sombra estaria para esse lado aqui. Aqui é a região do Seminário da Prainha, do antigo Seminário da Prainha. Essa avenida aqui é a Avenida Monsenhor Tabosa. E se a gente vir hoje, ó, a gente tem esses prédios aqui mais ou menos com a mesma conformação, né? Parece uma cruz aqui. E a igreja aqui da Nossa Senhora de Conceição da Prainha, que a gente consegue ver aqui também, né? A gente consegue ver também coisas interessantes vindo mais para essa região leste aqui da cidade, né? Havia um coqueiral muito extenso nessa região, nós estamos falando de 1958, e em 1958 já havia aqui nessa região da Praia de Iracema, que a gente está vendo aqui, ó, todo modificado, né? Esse prédio aqui, que a gente vai ver, ó, que hoje está só o terreno, né? Que era o prédio do hotel, do antigo Hotel São Pedro, o edifício São Pedro, né? Então a gente consegue ver nessa região aqui e consegue ver também um aterro que foi feito aqui na Praia de Iracema, antiga Praia do Peixe, ó, aqui em 1958, e aqui hoje em dia, né, o aterro que foi feito nessa região, o quebra-mar também que foi feito nessa região, né? E aqui o antigo Hotel São Pedro, com esse coqueiral que havia aqui nessa região, você vê que havia muitos coqueiros, muitas árvores aqui nessa região aqui. Aqui, continuando, né, a gente tem a continuação da Monsenhor Tabosa, que é a Avenida da Abolição, e aqui a região da Avenida Beira-Mar, já começando nessa região aqui, ó. A gente tem aqui o começo ou o fim da Beira-Mar, depende de quem queira ver, né? E aqui também os aterros que houve. E a gente tem aqui, ó, a foto termina aqui, né? Em 1958, né? Você vê que não havia a Avenida Beira-Mar, Avenida Presidente Kennedy, né? Não havia, foi construída a posteriori, só havia a Avenida da Abolição, que na época, se eu não me engano, era até chamada Avenida Matias Beck. E essa avenida já mudou de nome várias vezes também, né? Avenida da Abolição, hoje é a Avenida da Abolição, mas também já foi a Avenida Matias Beck. E se a gente vai agora novamente aqui para a região do Outeiro, né? Vou colocar aqui a foto de 1958, a gente tem coisas interessantes aqui. A gente tem aqui, ó, uma coisa muito interessante, que é o Colégio Militar de Fortaleza, que está aqui até hoje, né? Vou tirar aqui, ó. A gente consegue ver o estádio Eudoro Corrêa, aquela fonte, eu já fiz um vídeo sobre aquela fonte, né? Que é mais ou menos aqui, um cacimbão que tem aqui, que foi construído na seca de 1878, 77, 78, né? Aqui as obras do metrô de Fortaleza, né? O buraco aqui da estação que vai ter, e aqui o Colégio Militar em 2025, e aqui a gente consegue ver em 1958. Né? Muito interessante aqui também. E se a gente for um pouquinho mais aqui para cá, ó, a gente consegue ver também coisas muito interessantes, como por exemplo o Castelo do Plástico. Aqui é a Praça Luísa Távora, vou dar até um zoom maior. Aqui é a Praça Luísa Távora. Na Praça Luísa Távora, nessa região aqui, ficava o antigo Castelo do Plástico. A gente já fez um documentário, eu e o Jonathan, né? E a gente consegue ver aqui, ó, o Castelo do Plástico. Vem aqui com a sua torre aqui, ó, Castelo do Plácido aqui, com os jardins que havia, né? Era muito bonito e tal, essa região. E essa região de trás, que também era um terreno pertencente, nessa época, em 1958, muito provavelmente ao senhor Emílio Inco, né? Havia como um sítio aqui, e havia as casinhas aqui, os castelinhos que foram construídos justamente por esse arquiteto Emílio Inco, a mando da dona do castelo, que era então a senhora Pierina, né? Então, a gente consegue ver aqui o Castelo do Plácido em 1958, ó, a torre do castelo e aqui o próprio castelo, e a gente consegue ver onde era a localização do castelo hoje, na Praça Luísa Távora, tá vendo? Os castelinhos aí e a localização do castelo na Praça Luísa Távora. A gente consegue ver coisas muito interessantes. Eu acho legal ver essas fotos e comparar essas fotos aqui no Google Earth, é como se fosse uma cápsula do tempo, né? A gente consegue, eu vou aqui para o centro novamente aqui, ó, e dar um zoom aqui, essa foto está muito boa também, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Aqui, ó, na foto de 1958, a gente consegue ver que já há os 3 prédios na Praça Carolina. O prédio dos Correios, esse aqui, o prédio do Banco do Brasil e o prédio do Palácio do Comércio, está aqui. E a gente consegue ver também esse mercado aqui, que era o antigo Mercado Central, o Mercado Municipal, a gente consegue ver aqui.
Então hoje, em 2025, a gente consegue ver os 3 prédios do Correio, o Mercado Municipal, que hoje é o Centro Cultural do Banco do Nordeste, e o prédio do Palácio do Comércio aqui o prédio do Banco do Brasil. Aqui a gente tem a Praça dos Leões, né, popularmente conhecida como Praça dos Leões, que é a Praça General Tibúrcio. E aqui o Palácio da Luz, que a gente consegue ver aqui, estava até a construção nessa região aqui do Café Java. Eu fiz um episódio, né, no domingo passado sobre esse Café Java. Então a gente consegue ver aqui, o Palácio da Luz, a Praça dos Leões, aqui nessa região, e aqui a Praça do Ferreira. Em 1958 ainda havia a Coluna da Hora aqui, que a gente consegue ver a Praça do Ferreira, né? Aqui o edifício do Hotel Excelsior, e aqui os prédios que havia, os edifícios que havia nas cercanias da Praça do Ferreira. É muito interessante aqui na região da Praça do Ferreira. Aqui a gente consegue ver a Cidade das Crianças, que está aqui, o Parque da Liberdade, né? A Praça dos Voluntários da Pátria, que está aqui. Aqui é o prédio da Central Telefônica, que era aqui, né? Alguns prédios aqui também, obras do arquiteto Emílio Inco, a gente consegue ver esses prédios. Continua aqui até hoje, a Central Telefônica, a Praça dos Voluntários, aqui a polícia, né? Essa região da polícia, vamos ver. A polícia ainda não estava sendo construída, eu acho que aqui, tá vendo? O prédio da polícia, né? A sede da polícia. E aqui o trecho, né, do Riacho Pajeú. Aqui, o leito do Riacho Pajeú, com aqui na região do antigo Açude de Pajeú, que ficava aqui. Ainda não há o Parque Pajeú em 1958, mas havia, né, nessa região o antigo Açude de Pajeú. E a gente consegue ver também mais trechos do Riacho Pajeú. E olha que interessante, se a gente vê 2025, esses trechos ainda estão possíveis de serem vistos. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre o percurso, né, do Riacho Pajeú. E a gente consegue ver também e entender por que essas regiões aqui, da Heráclito Graça, que está aqui, alagam, né? Foram todas tomadas por casas ou por construções, e o Riacho Pajeú ele foi totalmente encoberto, né? Totalmente coberto por concreto, né? Por prédios, por casas e tal, e por isso que sempre alaga nessa região aqui. Então aqui a gente tirando aqui, a gente vai vendo que é a região do ginásio Paulo Sarasate, que na época não havia, né? Era só um descampado, e aqui é a região da Heráclito Graça, e que o trecho, o Riacho Pajeú, passa justamente nessa região aqui, até mais ou menos a sua nascente, que é próximo ali àquela região da funerária Ternura e tal, que é a nascente do Riacho Pajeú, que a gente consegue identificar de uma forma bem interessante. Tem vários prédios, você vê como mudou aqui, 2025, aqui é a região da Aldeota, né? E aqui só os quarteirões com muitos descampados, né? Muitos terrenos grandes, como sítios, né? E a gente consegue ver aqui, ter essa noção muito legal de como era a cidade em 1958 e como cresceu a cidade agora em 2025. Todos esses terrenos descampados aqui que havia. Até tirar o zoom aqui, para a gente ter uma noção melhor de todos esses terrenos. Aqui nessa região, na antiga estância, era conhecida como estância, né? Aqui foi feita uma das primeiras plantações industriais, comerciais, de coqueiros. Então você vê que tem esses coqueirais que foram plantados aqui, todos bem colocados, né? E até hoje a gente vê alguns coqueiros, as ruas foram se desenvolvendo, né, nessa época aqui, e até hoje a gente vê alguns coqueiros, algumas árvores aqui no meio das ruas e tal, esses coqueiros que foram desse coqueiral da estância, né, desse bairro aqui que deu a origem, né, do senhor Dionísio Torres. Hoje esse bairro é chamado de Dionísio Torres. A gente tem aqui o prédio da Câmara dos Deputados aqui, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né? Aqui a Praça da Imprensa, né, com os canais de comunicação. Essa região é mais alta, né? Mas a gente vê aqui que havia esse coqueiral, né, nesse sítio, que era o sítio Estância, de propriedade do senhor Dionísio Torres, e a gente consegue ver isso aqui tudo de uma forma bem interessante. Se a gente for mais para cima aqui, a gente consegue ver muitos terrenos vazios, né? Muitos terrenos com árvores, né? Muita coisa que havia nessa região aqui. Aqui uma coisa interessante, que a gente consegue ver, aqui é o Hospital do Exército e aqui o Hospital do Exército. Ele foi feito em formato de avião, né? Então a gente consegue ver aqui as asas do avião, aqui a parte de trás, né, do profundor do avião, e aqui a cabine do avião, e a gente consegue ver, ele já existia em 1958, né? Tá aqui ele, uma ala dele aqui, essa parte de trás em 1958 aqui em 2025, aqui o BS Design, né? Esse prédio icônico aqui de Fortaleza. Então, muito interessante essa comparação dessas fotos. Agora vamos para o lado oeste da cidade, né? Para o lado do Jacarecanga, passando aqui pelo Colégio Militar mais uma vez. Aqui, em 1958,
Vamos ver a igreja aqui do Sagrado Coração de Jesus, né? A gente vê aqui em 1958, ó, já havia essa igreja, estava aqui a cúpula dela, tá? Lembrando que a antiga igreja do Sagrado Coração de Jesus, ela desmoronou, né? Talvez por conta de uma obra de reforma que foi feita aqui para colocação de sinos, de torres de sinos e tal. Então ela desmoronou e foi reconstruída em 1958, que é o ano dessa foto, a gente já tinha aqui. Aqui a gente tem, ó, o forte, né, o passeio público, a Santa Casa, a cadeia pública, né, hoje a Insetur, aqui a estação ferroviária e aqui a praça da estação, Praça Castro Carreira, a gente consegue ver, e indo mais a oeste a gente consegue ver o cemitério São João Batista com sua capela. E a gente consegue ver aqui, ó, o cemitério São João Batista com sua capela. Aqui a gente vê a escola de aprendizes e marinheiros. Hoje em dia essa escola foi ampliada, tá maior, né? Você tem mais campos e tal. E uma coisa interessante é que a gente consegue ver o trecho final aqui, a gente consegue ver quase todo, né? Mas nessa parte aqui do vídeo a gente consegue ver o trecho final do Riacho da Jacarecanga. E em 2025 a gente tem esse quebra-mar, e aqui é a parte final do Riacho da Jacarecanga, essa parte toda foi coberta, né? Foi encoberta aqui, e essa parte final a gente consegue ver ainda. Eu já fiz um episódio sobre o Riacho da Jacarecanga, da Nascente à Foz também, né? Assim como do Riacho do Pajeú. Então aqui é a Escola de Aprendizes Marinheiros. Aqui a gente consegue ver o São João Batista, né? E aqui o Riacho do Jacarecanga, ó. A gente consegue ver esse trecho todo aqui do Riacho do Jacarecanga. Consegue ver, hoje em dia ele está mais ou menos urbanizado, como chama, né? O Riacho do Jacarecanga. E a gente consegue ver coisas interessantes aqui, ó. Isso aqui é a Praça Gustavo Barroso, que é conhecida como Praça do Liceu, né? Aqui a gente tem o Liceu do Ceará. E aqui a gente tem esse prédio aqui, que não existe mais, que era um antigo presídio feminino, Aurim Moura Costa. Aqui a gente tem a região hoje do Arthur de Melo, e nessa região aqui está o comando dos bombeiros e tal. Toda essa região aqui no Jacarecanga, ó, a gente vê aqui em 2025, a gente vê a Praça do Liceu, né? Aqui o Lá Torres de Melo, e a região do presídio Aurim Moura Costa hoje é uma faculdade, um prédio grande e tal. E aqui a gente consegue ver também o Riacho do Jacarecanga. Nessa região havia uma lagoa, ó. Vou colocar aqui em 1958, você vê que havia essa lagoa, né? A Lagoa do Jacarecanga aqui nessa região. E aqui está a região mais ou menos do Mercado de São Sebastião e tal. A gente consegue ver aqui, ó, em 2025 aqui a região aqui do Mercado de São Sebastião, ó, que está aqui atrás, ó, com a praça aqui do Otávio Bonfim, né? Nessa região muito próxima aqui da Avenida Mister Hall. Aqui a gente tem a Praça do Otávio Bonfim, a Igreja do Otávio Bonfim, aqui é a igreja, ó, a Praça do Otávio Bonfim, e a nascente mais ou menos do Riacho da Jacarecanga nessa região aqui. Então a gente consegue ver aqui, ó, a praça, a igreja do Otávio Bonfim, a praça e o Riacho da Jacarecanga com sua nascente, mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, nessas regiões aqui. Já fiz um vídeo sobre isso que explica bem direitinho. E aqui é a região do Mercado de São Sebastião, que era um areal na época, em 1958, né? Então, muito interessante, a gente consegue ver aqui, se eu pudesse fazer um vídeo aqui de 1 hora, só mostrando essas regiões aqui. Ó, mais coisas interessantes aqui para trás, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó, nessa região aqui, ó, para ver o que é isso aqui. A gente tem aqui, ó, tirando isso aqui, ó, o que é isso aqui hoje? Eu vejo aqui, isso aqui é a polícia. A polícia, o comando da polícia aqui no centro da cidade, as caixas d'água que estão aqui, ó, o JF que está aqui, né? A praça aqui, Clóvis Bevilacqua, com a Faculdade de Direito. Aí vamos ver como era em 1958, ó. Havia aqui a praça da polícia, o comando da polícia, as caixas d'água, né? Não havia aqui. Já tem a Faculdade de Direito aqui, ó, começo da Faculdade de Direito, e o IJF aqui, ó, Assistência Municipal, que era chamado na época, o IJF. Aqui tem uma igreja, ó, vamos ver que igreja é essa aqui, ó. Essa aqui é a igreja que está justamente na Duque de Caxias, que é a Igreja do Livramento, ou Igreja do Carmo, hoje em dia conhecida como Igreja do Carmo, né? A Igreja do Livramento, a gente consegue ver. Uma coisa interessante também que a gente consegue ver aqui é o estádio Presidente Vargas, que a gente já consegue ver aqui em 1958, ó. Tá bem aqui. Aqui é a região do 23BC, a gente consegue ver, ó. Aliás, até estou devendo um vídeo do 23BC. O comandante atual é meu amigo, Coronel Davi, meu colega de colégio militar. A gente tem aqui os pavilhões do 23BC, todos aqui, né? E a gente tem aqui o estádio Presidente Vargas, ó. E aqui é a região da Escola Técnica, né? Do IFCE. Ó, aqui, ó, estádio Presidente Vargas, aqui, sem as arquibancadas, né? Que a gente tem hoje. E aqui é a região da antiga Escola Técnica, hoje IFCE. Aqui o 23BC. Aqui para trás, para baixo, né? O 10º GAC, né? Não havia ainda essa Avenida do Canal, ó.
não havia, né? Hoje em dia você tem a Avenida do Canal, que acabou dividindo, né? O 23BC do 10º GAC. Aqui você tem só o 23BC aqui, né? O 10º GAC, mas sem a Avenida do Canal. Aqui esse campo aqui, ó. Vamos ver se esse campo ainda está presente aqui, ó. Não, foi mudado, ó. Aqui, não, aqui havia um campo de futebol e o campo agora foi para cá, ó, no 10º GAC, né? E aqui, ó, em 1958 havia aqui. Esses terrenos também são do Exército, né? Do clube do Grécia, dos clubes do Exército. Aqui a região da rodoviária, ó. Vou tirar aqui. Rodoviária aqui, ó. Nessa região aqui, tá vendo? O terminal rodoviário. O Parque Parreão, né? Que tá aqui. E aqui a gente consegue ver, ó, que era um descampado, né? Os terrenos muito descampados. Aqui é o próprio bairro de Fátima também, né? Você vê que era muito descampado, ó, muitos terrenos aqui. E aqui na região isso aqui é Aguanhambi, ó, o Riacho Aguanhambi. O Riacho Aguanhambi, você vê, ó, não existia a Avenida Aguanhambi ainda, em 1958, né? E no Riacho Aguanhambi, eles utilizavam para fazer pequenos sítios, chácaras, né? E pequenas plantações. Aqui havia uma fazenda grande, que era a fazenda do Sítio Canadá, a Fazenda Canadá, com açude aqui. Depois a gente vai ver isso aí, de propriedade do Coronel Pergentino, né? E a gente tem aqui, ó, o Riacho Aguanhambi, ó, todo o trecho do Riacho Aguanhambi aqui que a gente consegue ver em 1958. Você vê, é muito legal, né? Estudar ou ver, compreender essas fotos antigas comparando com os mapas atuais. Acho que eu vou fazer, inclusive, uma série de vídeos, porque eu tenho 3 fotos, ó. 3 fotos mesmo. Essa foto aqui que foi colocada, aí eu divulgo primeiro esse vídeo, e depois ainda tem mais 2 fotos, ó. Eu vou fazer essas sobreposições, né, dessas 2 fotos, ó, aqui no Google Earth, e aí a gente vai ter esses outros 2 vídeos para não ficar um vídeo muito longo, né? Aqui com o aeroporto, com essa região aqui da estrada, antiga estrada de Messejana, essa região aqui da Lagoa de Parangaba. Então depois eu vou fazer 3 vídeos. Esse primeiro vídeo, que já está com quase 22 minutos, né? Fazer o segundo vídeo e o terceiro vídeo aqui. Então se preparem para os próximos episódios, vão ser 3 vídeos muito interessantes aqui dessa comparação das fotos de 1958, fotos aéreas, do Serviço Geológico Brasileiro, essas fotos que foram resgatadas pelo Bruno, né? Pelo Terto também, e fazer esses episódios no futuro, né? Os 3 episódios seguidos, essa foto 1, foto 2 e foto 3. Olha que interessante, o estádio Presidente Vargas aqui, eu mostrei, né? Aqui, ó, vamos ver aqui nessa região da Avenida da Universidade, ó, aqui, ó, uma coisa bem interessante, ó. Vou tirar o zoom aqui, ó, tirar a opacidade, né? Parar aqui, ó, tá vendo? Olha que interessante, isso aqui é a Lagoa do Porangabuçu, e aqui é o campus da universidade, né? A reitoria da universidade aqui, tá nessa região aqui, ó, a Avenida da Universidade é essa daqui, né? Ó. A reitoria tá aqui e a gente consegue ver também, ó, aqui em 1958, tá vendo? A Avenida da Universidade aqui, né? E aqui a gente consegue ver a região da reitoria, ó, aquele palácio aqui, né? Do Família Gentil, do Coronel Gentil, da reitoria. E uma outra coisa interessante que a gente consegue ver aqui, a reitoria, né? Que a gente consegue ver aqui é justamente também na avenida aqui o campo do Ceará Sporting Clube. Aqui, ó, sede do Ceará Sporting Clube está aqui. Se a gente voltar aqui, ó, Carlos de Alencar Pinto, né? Sede do Ceará Sporting Clube aqui, a gente consegue ver. E a lagoa aqui de Porangabuçu, ó. A gente consegue ver também a lagoa de Porangabuçu. Hoje está urbanizada, né? Foi urbanizada e a gente consegue ver. E aqui, ó, já também, que é da década de 50, né? Alguns prédios do hospital, ou do complexo hospitalar aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da UFC. Ó. Você vê que aí tinha já alguns prédios, né, aqui nessa região. Então, muito interessante esse vídeo. Vou terminar por aqui, senão fica muito longo, né? Mas com essa promessa, tem mais 2 vídeos que eu vou fazer dessas sobreposições de fotos. Fiz essa primeira aqui do Centro Histórico Expandido da cidade, Jacarecanga, né? A região do Outeiro, a gente viu o Castelo do Plácido, viu muitas coisas legais. E vou fazer os vídeos aqui dessa região do aeroporto. A gente vai ver também o antigo açude da fazenda do Sítio Canadá, né? Muitas coisas interessantes. E aqui a região da Parangaba, que a gente tem também com a região da antiga pista de pouso do PC. Eu vou só mostrar aqui, ó. A gente consegue ver, ó, a antiga pista de pouso do PC, aqui do PC Airfield, aqui que havia aqui em Fortaleza, a base americana, uma das bases americanas na guerra, né? A gente consegue ver ó, que tá bem aqui hoje, ó. Fazer essa sobreposição aqui, ó, tá vendo? A pista de pouso aqui do PC. Só para deixar esse gostinho para os próximos episódios. Então é isso. Se gostou do canal, se inscreve, dá o like, divulga para os amigos. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!